Muito E obrigado. para esta semana nós elegemos 3 temas, basicamente as declarações do Presidente da República, Daniel Chapo, em Cabo Delgado. Iremos analisar também o adiamento do Conselho Nacional da RENAMO e também a celebração do acordo político que foi anunciado na última quinta-feira pelo chefe de Estado, cuja assinatura terá lugar esta semana, na próxima quarta-feira, no Centro de Conferências João Quixissano. Portanto, serão esses temas que, Salomão, iremos fazer este programa. E começo mesmo por estas declarações de Daniel Chapo, digamos, criaram uma espécie de alvoroço ao longo fizeram desta semana política. Não acha que Daniel Chapo foi mal compreendido, como ele tentou, digamos assim, no dia seguinte, emendar a ideia de que os declarações querem fazer chorar sangue? Qual é a análise que foi? Com que impressão ficou com relação a isso? Bom, muito obrigado. E cumprimentar os telespectadores que estão nos a ver. Bom, eu acompanhei em direto quando eu estava a realizar o comício no bairro Eduardo Mondlane, na cidade de Pemba. E eu ouvi isso também, ouvi dele que temos 3 frentes fundamentais de luta. Temos a luta contra o terrorismo e os terroristas em Cabo Delgado. Temos a luta contra os naparamas e temos a luta contra os manifestantes ou contra as manifestações. E mais tarde até disse que eram manifestações ilegais, criminosas, que consistem em fazer barricadas, etc. Mas disse que ia jorrar sangue, sim. Que se for necessário, iremos jorrar sangue para defender a nossa pátria, para defender a soberania, para defender o nosso povo. Bom, eu achei que era uma força de expressão, só que a força de expressão num comício popular pode não resultar naquilo que o comunicador entende que devia comunicar. Eu penso que o que o presidente está claramente a dizer, ou que estava claramente a dizer, é que vamos lutar contra esses 3 males. Agora, a ênfase que foi dada para manifestações é que caiu mal no seio de muitos jornalistas e no seio da população também. Ouvi alguns polícias que estavam a dizer que se o comandante-chefe nosso fala assim, está-nos a dar ordens para nós agirmos, disparar contra os manifestantes. O que eu penso que não é uma abordagem correta neste momento. Penso que os problemas de Moçambique, quer os problemas dos naparamas, quer os problemas dos manifestantes, não podem ser colocados no mesmo saco com os problemas dos terroristas. É preciso entender e separar essas coisas e não andarmos a apelar para termos novos inimigos. Os naparamas, é preciso separá-los do grupo dos terroristas. É preciso saber ao serviço de quem os naparamas estão a operar. Mas eles existem mesmo? Existem porque têm travado alguns combates em alguns sítios. Aconteceu em Luabo, aconteceu acho que ali na zona de Namapa, em Nampula, tem acontecido. Mas é preciso saber por que os naparamas de repente são inimigos do governo. Os naparamas é um grupo de pessoas locais, tipo força local, que surgiram nos anos 80 na Zambésia, liderados por um cidadão chamado Manuel Antônio, que lutava contra a RENAMO, até invadia as bases da RENAMO, e era aproveitado pelo governo, era uma espécie de aliado do governo na luta contra a RENAMO. Agora é preciso procurar saber onde é que houve curto-circuito entre o governo e os naparamas. Onde é que foram isolados os naparamas até definir o governo como seu inimigo? Então eu penso que não se deve misturar assim, aleatoriamente, dizer naparama, terroristas e manifestantes. Manifestantes, quer tenham razão, quer não merecem jorrar sangue. São cidadãos, são os eleitores do próprio presidente Chapo. Os eleitores do Chapo, quando zangam por causa de várias situações de natureza social, eles não se tornam inimigos do país. Eles são pessoas, são cidadãos com determinadas reclamações que devem ser atendidas. Agora, nós temos que abandonar a ideia de que qualquer cidadão que reclama, que desafia,
que se afirma de uma maneira diferente do entendimento do governo merece um tiro. Não pode ser assim. Mas não acha que, dizia aqui o Salomão que provavelmente foi uma força de expressão do próprio presidente, mas não acha que a forma também como esses manifestantes se apresentam nos últimos tempos, de uma forma ameaçando veementemente até as próprias pessoas, proibir a circulação de ir e vir, que também é um direito constitucional, saquear lojas, destruir bens públicos e privados, não acha que isto vai para além de uma manifestação? Estamos perante um crime. São manifestantes, na sua opinião, este movimento são manifestantes ou são criminosos que se aproveitam das manifestações para promover atos que encontram amparo dentro do Código Penal? É preciso meter muitas disciplinas para entender o que está acontecendo. Há uma disciplina chamada psicologia social, que estuda o comportamento grupal, o comportamento de grupos e o comportamento do indivíduo. O indivíduo, quando está sozinho, pensa de uma maneira, quando está numa multidão, pensa de outra maneira. É preciso saber por que indivíduos aparentemente inocentes, que não estão interessados em fazer nada, quando há uma movimentação de pessoas, há uma multidão que adere a uma determinada causa, também as pessoas vão. Aqueles que eram inocentes, aqueles que podiam ficar indiferentes da situação. E eu penso que a primeira resposta que tem que haver contra isso tudo que o Belmiro disse não é um tiro, não é pistola, não é AKM, não é jorrar sangue. A primeira ação tem que ser uma ação política. Uma ação política, quer dizer, o nosso governo não pode se refugiar atrás da AKM para resolver os problemas de Moçambique. Quando o moçambicano reclama, quando o moçambicano zanga com o próprio governo, tem que haver um diálogo, em primeiro lugar, entre o governo e o povo. Tem que haver uma pessoa ou várias pessoas do governo com credibilidade suficiente para dizer, parem lá, qual é o assunto, qual é o problema e como é que nós podemos resolver. Isso arrasta-se desde outubro. Não, até podia se arrastar desde há muito mais tempo, porque não há diálogo. O nosso governo, desde há 1, 2 anos atrás, não dialoga com o povo. O governo já não existe para falar com o povo. Este governo é novo. Este é novo, mas o anterior também, no fim, já não dialogava com o povo. Então, nós temos que abandonar a ideia de que todo aquele moçambicano que se comporta de maneira diversa daquela que o governo espera, merece um tiro. Não pode ser assim. Senão vamos ser um estado de polícia, um estado caótico, que matando as pessoas ou jorrando sangue, na linguagem do presidente, não se resolve o problema de um país. Não há nenhum país que fica estabilizado por causa de jorrar sangue. Não. O país fica estabilizado por causa de entendimento das pessoas, da direção correta que devem seguir e seguirem todos para aquela direção. Mas para isso tem que haver figuras, olha lá, nos anos antigos, nos anos anteriores, ou há muito tempo, quando houvesse uma situação de um desconforto no seio da população, havia brigadas que reuniam com as comunidades, havia grupos nos bairros, havia conversa com as pessoas. E as pessoas diziam como é que pode se resolver o problema. Não era logo correr para, até nesse tempo que estou a falar no período do presidente Samora Machel. Mas ali jorrava-se sangue de verdade, Salomão. Não havia sangue, não. Havia conversa. Havia conversa, não havia sangue. O socialismo não havia sangue? Nada. O sangue do socialismo tinha as suas próprias regras. Não é este sangue que está-se a fazer agora nas ruas. Não era bem assim. Também ouvi uma coisa que o presidente Chapo disse, quando estava a se referir às manifestações, a dizer que foi assim que começou a guerra de desestabilização dos 16 anos. Começamos... Não começou assim. E nós estávamos aqui e vimos, não é assim que começou a guerra dos 16 anos. Quando começou a guerra dos 16 anos, não havia manifestações. De 1977 até 2010, mais ou menos, houve manifestações aqui em Moçambique. A primeira tentativa de uma pequena manifestação foi por aí, quando o Joaquim Chissano foi vaiado pelos Majerman, num 1º de maio. E depois terminou, deixou, a partir daí, o presidente da República deixou de se dirigir ao povo por ocasião do 1º de maio. Foi a única coisa. E a segunda coisa foi agora no presidente Guebuza, que houve uma manifestação de queimar pneus aqui na cidade de Maputo. Nunca houve manifestações nos anos 77, quando começou a guerra. Naquele período que houve,
havia centros de reeducação onde as pessoas estavam e aqueles que queriam fazer a guerra da Renamo foram libertar os presos nos centros de reeducação e foram com eles para a Rodésia. É assim que a guerra começou, portanto não começou das manifestações. Eu fiquei muito admirado quando ouvi o presidente a recorrer para coisas que nós já pensávamos que encerramos. A guerra dos 16 anos, os bandidos armados, coisas incríveis. Eu até disse, se eu fosse da Renamo, eu saía daquele grupo de diálogo ali na presidência. Você vai dialogar com o presidente, tomar café com ele, como um parceiro, para encontrar soluções para o país. E quando o presidente vai para Pembo, vai para um encontro com o diplomata, diz que os bandidos armados começaram assim, aqueles que desestabilizaram, só mais tarde eles descobrimos que era Renamo. Quer dizer, eu não ia mais lá naquele encontro, eu abandonava. Eu saía daquele grupo. Quer dizer, de dia, ou quando estou com o presidente, eu sou parceiro. Quando eu saio, sou bandido armado. Não pode. Não é assim que se faz. É falta de respeito àqueles elementos que estão a conversar com eles. Esse é o ponto 3. Chegaremos até lá. Não, é nas manifestações, mas ok. Eu queria esgotar essa parte, no sentido em que o facto é que a economia do país está severamente afetada por esses movimentos. Os direitos fundamentais das pessoas, estou a falar do direito de ir e vir das pessoas, o direito à propriedade, são severamente afetados. A questão que eu lhe coloco, como é que nós acabamos com estes movimentos? Bom, acabamos através do diálogo. Eu repito isso, através do diálogo. Olha, Belmiro sabia que há províncias neste país onde quando há esses tumultos, há governadores que vão lá conversar com as pessoas amainam. Por exemplo, em Nampula. O governador de Nampula, quando fala com as pessoas batem palmas, conversam com ele. Mas há zonas neste país, ainda ontem vi uma imagem onde uma administradora foi carregada pela população para irem lhe mostrar as obras mal paradas desde que ela chegou no distrito. E andaram-lhe a fazer uma manifestação incrível. Por que isto? O que quero dizer com isto? Quero dizer que nós, ou seja, o Partido Frelimo, perdeu muito nos últimos tempos. Antigamente, o Partido Frelimo trabalhava com pessoas com credibilidade no seio da população. Agora já não. Há pessoas, dirigentes do partido, que se forem ao público, podem ser apedrejadas. Mas há outras pessoas dentro do mesmo partido que se forem falar com o povo pode bater palmas e entendemos. Agora, é aí onde o partido tem que fazer uma autocrítica, tem que fazer uma introspeção para saber onde é que perdeu o povo. Onde é que a Frelimo perdeu o povo? Porque isso mostra uma dissonância incrível entre o partido dirigente e o povo. Agora, para acabar com isso, não é com a KPM. É tentar recorrer a métodos de conversação. Se os dirigentes que estamos a ver agora não estão em altura de dialogar até o povo entender, que se recorre a outras figuras, mesmo figuras que estão na oposição, para ajudar a conversar, para ajudar a acalmar os ânimos da população. Portanto, esta batalha não pode ser vista, batalha governo-povo. Governo-povo não pode ser assim. O governo não se pode colocar numa posição em que ele luta contra o povo também luta contra o governo. Não pode, é uma abordagem errada. O governo tem que se apresentar constantemente como servidor do povo e apelar para que o povo adira ao serviço que o governo presta e ouvir cada vez mais. O comandante-geral, este novo, o Joaquim Silva, foi em Inhambane antes de ontem, ou esta semana, ouvir as pessoas. As pessoas falaram coisas interessantes. Há um senhor que levantou e disse, senhor, mesmo que tenhamos 1000 militares, não podemos resolver o problema com armas. Temos que ter outra maneira de resolver. É uma pessoa da população que está a dizer isso. Agora, como é que no seio do governo a ideia que prevalece é de que vamos vencer porque temos munições? Não pode. Temos que abandonar em definitivo essa abordagem de AKPM. Os problemas de Moçambique nunca se resolvem com a AKPM. Tem que se resolver através de um método abrangente de diálogo.
Se calhar, só para fecharmos essa parte, Samuel, a minha questão que eu também queria colocar assim, é olhando para esta situação. Há pessoas que estão a perder os seus negócios, há pessoas que não estão a conseguir, digamos, esta semana a própria Revim anunciou um despedimento coletivo porque não consegue manter aquelas pessoas, porque não está a fazer cobrança de portagens. A economia, principalmente o setor privado, temos o governo a pagar os funcionários públicos, mas os privados são as maiores vítimas, digamos assim, desta situação. A minha questão que eu coloco assim, normal, para além dessa perspectiva do diálogo, a questão que se coloca, é o diálogo com quem? Essa é a questão que eu coloco. É diálogo com todos. Agora, há outra coisa, ainda bem, nessa pergunta, na senda dessa pergunta. Há uma narrativa que está-se a tentar avançar e o presidente também gosta muito de dizer que este já não é o problema das eleições. Não, não é assim que se diz. Não é o problema das eleições, que as eleições foi um pretexto, depois não sei quanto. Não. No dia em que nós tivermos boas eleições limpas, não há de haver pretexto para chegar aqui onde chegar. É problema sim das eleições, é problema sim do funcionamento das instituições públicas em Moçambique, que todas as instituições têm um comando central. Esse comando central muitas vezes não tem capacidade para deixar liberdade de ação para que cada setor funcione corretamente. Que comando é esse? Eu não sei, quer dizer, o comando deve ser do próprio governo ou do Partido Frei Livre, mas esse comando muitas vezes não tem capacidade para controlar tudo. Quer dizer, o mesmo partido não pode controlar eleições, controlar isso, quer dizer, não pode. E isso tudo ficar centralizado e obedecer uma única forma de fazer as coisas. Os tribunais cumprir o mesmo comando, Procuradoria cumprir o mesmo comando. Não é país isso. Um país não pode ser assim. Um país tem que ter checks and balances. Tem que ter, se eu não estou feliz com a ação que o governo está a mover, é injusta, eu vou ao tribunal. O tribunal vai impedir o governo. Mas aqui no país, o tribunal tem medo de tomar uma decisão que desagrada o governo. Agora, que país é esse? Onde é que eu vou queixar? Quer dizer, basta alguém falar no comício que o Moana não presta, Qualquer indivíduo que quiser me processar, eu já não tenho como me defender. Então, nós temos que sair disso. Eleições, sim, foram um grande problema neste país e que está a deixar marcas por causa das eleições que foram muito mal feitas, muito mal conduzidas e fraudulentas. Sim, não acabaram as eleições, foram mal feitas, pronto, podemos abandoná-las. Só que as pessoas, quando ganharam vício, as pessoas ganharam o ritmo de protestar por causa das eleições e depois pensaram, descobriram que há muitas coisas das suas vidas que também estão a andar mal há muito tempo. E começam já a perguntar, para o custo de vida, não sei quanto. Claro que há muita coisa que anda mal e também na parte dos manifestantes, mas a solução disso não é a capacidade. Ok, vamos passar por este tema, se calhar vamos entrar para o segundo tema, que é também, estamos a falar aqui de problemas no governo, no Partido Frei Livre, mas também na oposição também há graves problemas. O Yusuf Mahamat não quer realizar o Conselho Nacional. Esta semana anunciou, através do seu porta-voz, o adiamento deste Conselho Nacional, que está a ser exigido já há muito tempo, na sequência também de um problema eleitoral, que foi o desaire eleitoral que a Renamo sofreu, e que o Yusuf Mahamat parece não querer largar o osso, ou não é por isso? Bom, eu acho que o Yusuf Mahamat tem dificuldade de gestão partidária, de gestão do próprio partido. Tem um problema de liderança, um problema crônico e visível a olho nu, que ele é muito fraco na liderança. Por exemplo, neste momento, o conhecimento que eu tenho é de que ele está doente. Ele não está em condição de dirigir o Conselho Nacional. Mas em vez de tomar-se outras providências, está-se à espera que ele melhore para vir dirigir o partido. Quer dizer, o partido parou, porque o presidente não se sente bem de saúde. Então, eu penso que, aliás, já tínhamos dito antes, em várias ocasiões, que na qualidade de um presidente que teve a pior prestação da Renamo desde que houve eleições em Moçambique, desde 94 para cá, ele deveria ter posto logo o lugar dele à disposição.
No princípio parecia que ele queria fazer isso, queria pôr o lugar à disposição. Mas mais tarde ele lembrou-se de que foi eleito em maio do ano passado. Ainda tem 5 anos na cadeia. Então ele já não está a dar sinais de querer largar o partido. E mesmo se ele largasse o partido assim, de qualquer maneira, seria um largar muito atabalhoado, porque não seria dentro dos órgãos. Da maneira como as coisas estão, não há uma espécie de plano de sucessão, não há um trabalho visível de outras pessoas da RENAM, senão o próprio líder que de vez em quando é visto na televisão, sobretudo nos últimos tempos, a sair da presidência da República. Eu penso que RENAMO precisa de renascer, precisa de fazer um trabalho interno profundo que vá para além de figuras concretas, que vá para além da saúde ou doença do Yusuf Mahamat. Por exemplo, os militantes da RENAMO que estavam convocados para o Conselho Nacional, a única coisa que ouviram do porta-voz é de que está adiado sine die por razões ponderosas. Razões ponderosas, não se sabe exatamente o que são. Então, pronto. E eu tenho sorte de saber que é por motivo de saúde do Yusuf Mahamat. Mas eu acho que pode-se criar outros mecanismos de viabilizar os órgãos do partido para que funcione, independentemente do estado de saúde do presidente. Mas olhando para a situação que a RENAMO se encontra neste momento, quais são as saídas que a RENAMO neste momento vislumbra-se? Há futuro com o Yusuf Mahamat na RENAMO? Não, eu acho que não há. Não há, é só ver, por exemplo, como estruturou esta bancada agora, a chefia da bancada. Malagueta. Sim, Malagueta está no parlamento há 30 anos, nunca uma única vez pediu palavra durante 30 anos. Agora vai ser chefe da bancada. Claro que vai ter que falar, porque tem que ler aquele discurso de abertura e de encerramento, mas não é assim que se faz. E depois, numa situação em que fala-se muito necessidade de renovar, falava-se muito a questão dos partidos têm que renovar, sangue novo. E verificamos, por exemplo, que a Frelimo, de uma ou de outra forma, fez esse exercício. E a RENAMO, de facto, está no quadro regressivo. Quer dizer, o Malagueta também fala de Malagueta já desde o tempo da Guerra Civil até hoje. Sim, Malagueta veio de Mato como brigadeiro por aqui. Conhecemos a ele naquelas comissões da COMIV, etc., para Comitê de Verificação, que era para Acordo Geral de Paz. Quer dizer, depois do Acordo Geral de Paz, mas não houve grandes evoluções em termos da prestação pública dele e também das outras pessoas que foram anunciadas ali dentro. E eu penso que a RENAMO está numa crise muito grande e que precisaria daquilo que as pessoas dizem em relação ao país, precisa de uma refundação, de um trabalho profundo, bastante abrangente e precisa de fazer política. A RENAMO não faz política, não aparece a fazer política. Virou um partido muito institucional, das reuniões. Um partido conveniente, um partido que vai para aqui porque chamaram, vai para ali porque chamaram, mas não tem agenda própria, não tem um aparecimento público próprio de um partido que está preocupado com o país. Há acontecimentos vários, não se pronuncia, não diz nada. Não critica, não levanta questões, não apresenta soluções. Não é porque já não é o líder da oposição. Temos este partido também que não aparece também. Também nunca fez nada desde o tempo que era líder. Quer dizer, aliás, essa figura de líder da oposição tem que ser repensada neste país. Não pode, o facto de você ser presidente de um partido que depois ficou em segundo lugar, você é líder da oposição. Quer dizer, o líder da oposição, o Yusuf Mahamat, há de ser exatamente igual ao líder da oposição, Albin Forquilha. Não espero ver nada, porque também o próprio Forquilha nunca foi um político de aparecer. Nunca fez um comício. Nunca fez nada, nunca falou com ninguém, só vemos ele a retorquir, a responder críticas, etc, etc. Mas nunca mostrou uma atitude proativa para resolver o problema de um país. Portanto, o Estado também, em certa medida, andou a legislar coisas que se calhar pensava num contexto X, porque... Mas essa questão também, Salomão, não é essa questão de... Há um princípio, quando faz lei, a questão
tem que ser leis abstratas. Abstratas. Parece que as leis são feitas à medida da Constituição. Se formos a ver, aquela lei foi feita para Afonso Dhlakama. Sim, foi feita exatamente para servir àquele líder da oposição, que era o Afonso Dhlakama. Infelizmente, Afonso Dhlakama desapareceu e a lei ficou em desuso. Mas agora temos que encaixar qualquer um que aparecer. Mas não era esse o espírito. Acabamos ridicularizando as próprias instituições, porque faz chamar por aquele de líder da oposição. Parece uma piada de muito bom gosto. Acho que ele próprio não deve estar a gostar do termo, porque não lhe fica bem. E ele nem vai liderar nenhuma oposição. Dificilmente ele vai conseguir liderar bem o partido dele, que não tem inserção a nível nacional. Nem membros concretos. Não tem membros. Eu ouvi aquele jovem da CAD em Nampula dizer que, quando fizemos o acordo com Podemos, disseram que aqui em Nampula tinha muitos membros. Quando pedimos, só apanhamos 9. Quer dizer, como é que um partido na província de Nampula, a maior, a mais populosa do país, só tem 9. Portanto, há coisas aqui... A situação só para fechar por estas declarações.